Como minha mãe já dizia, você não é como todo mundo. Então por que cai neste buraco que todos enfeitam como algo bom? Para isso, você precisa evitar o maior destruidor de riqueza sobre o qual quase ninguém fala. Olhe bem para este gráfico. Ele mostra como o brasileiro médio gasta seu dinheiro todo mês. Segundo o IBGE e a pesquisa de orçamentos familiares, o brasileiro médio gasta assim seu dinheiro todo mês. 18% com moradia, 17% com alimentação, 12% com transporte, 9% com saúde, 8% com educação, e o resto espalhado em lazer, contas de casa, impostos e por aí vai. E, acredite ou não, uma dessas categorias está silenciosamente acabando com suas chances de construir patrimônio. Primeiro, moradia. Sim, aluguel ou financiamento são caros, mas pelo menos você tem moradia, e casa tem possibilidade de valorização, podendo até transformá-lo em um ativo. Depois, impostos. Aqui ninguém gosta mesmo. IPTU, IPVA, imposto de renda. O brasileiro vive reclamando da carga tributária, mas é o preço da vida em sociedade. Mas a sociedade brasileira já está cansada de tantos impostos, não é mesmo? Eu estou, e vocês. Mas hoje vamos falar de gasto que podemos controlar. Serviços e contas domésticas. Luz, água, internet, gás. Ninguém gosta de pagar, mas dá para reduzir escolhendo planos melhores e cortando o desperdício. Alimentação e pequenas despesas. Mercado, delivery, saidinhas de fim de semana. Importante, mas flexível se você soubesse organizar. E sobra uma categoria em especial. Consegue adivinhar? Transporte. Ou melhor, o carro. O carro. Um buraco negro financeiro. Parcela, seguro, combustível, manutenção, estacionamento, tudo isso em cima de um bem que só perde o valor. Hoje, um carro popular zero no Brasil custa em média R$80 mil. Isso não é investimento. É um dreno de dinheiro sobre rodas. De todas as despesas, o carro é o verdadeiro destruidor silencioso da riqueza do brasileiro. E está piorando. O número de pessoas endividadas por causa do carro disparou. Segundo a ANEF, a Associação das Financeiras, 70% dos carros vendidos no Brasil são financiados, e o prazo médio, de 60 a 72 meses, ou seja, 5 a 6 anos pagando parcelas. Só que o carro perde valor, enquanto sua dívida continua. Muita gente está se empobrecendo para mostrar para uma sociedade que não está nem aí que você tem um carrão e uma dívida de 72 meses, 6 anos. Faz sentido isso para você? Para mim não faz. É quando você trabalha o mês inteiro só para manter o carro, mas não sobra nada para investir ou construir patrimônio. É como correr numa esteira que nunca para. O peso do status. Por que tanta gente entra nessa? Porque no Brasil, o carro ainda é símbolo de status. Muitos querem aparentar sucesso, em vez de realmente conquistar sucesso. Se você chega numa entrevista ou num encontro dirigindo um carro velho, ninguém liga. Mas se aparece numa SUV zero, as pessoas presumem que você está bem de vida. A indústria automobilística sabe disso. As montadoras e concessionárias gastam milhões em propaganda para te convencer que o carro novo vai mudar sua vida, sua confiança e até a sua vida amorosa. Mas eles não mostram você parado no engarrafamento da Marginal Tietê numa segunda chuvosa, preocupado com a revisão que vai custar R$3 mil. E aqui entra a pressão social. Se você aparece com um carro importado financiado em 60 vezes, as pessoas te aplaudem. Mas se chega com um Gol 2005 quitado, pouca gente valoriza. Essa mentalidade faz com que o carro acabe possuindo a pessoa, e não o contrário. O peso da dívida. Para piorar, muitos financiam mais do que o carro vale de verdade. Isso é chamado de patrimônio líquido negativo. Exemplo, você deve R$70 mil no financiamento, mas o carro vale só R$55 mil. Ou seja, você já começa com R$15 mil de prejuízo. E adivinha,
Quase um quarto dos financiamentos no Brasil está nessa situação. O custo real do carro. Agora deixa eu te mostrar por que o carro é tão destruidor de riqueza. Vamos pegar um exemplo. Um Onix 0 km, carro mais vendido no Brasil nos últimos anos, custa em torno de R$ 82 mil. Parece acessível, mas veja o custo real de mantê-lo por 5 anos. Depreciação. Perde em média 15% só de sair da concessionária. Em 5 anos, você perde R$ 30 mil só nisso. Seguro. Em grandes capitais custa de R$ 3 a R$ 5 mil por ano. Em 5 anos, são R$ 20 mil. Combustível. Rodando 1.500 km por mês, você gasta uns R$ 600 mensais. Em 5 anos, são R$ 36 mil. Financiamento. Se não pagar à vista, prepare-se para juros que podem dobrar o valor. Mesmo com taxa moderada, em 5 anos o acréscimo passa de R$ 15 mil. Manutenção. Revisões, pneus, pastilhas, óleo, imprevistos. Pelo menos R$ 12 mil em 5 anos. IPVA e taxas. Cerca de 4% do valor do carro por ano. Em 5 anos, mais R$ 15 mil. Total em 5 anos, mais de R$ 128 mil. Ou seja, aquele carro de R$ 82 mil, na prática custa R$ 46 mil a mais só para existir na sua garagem. O custo de oportunidade. Agora pense comigo. Se esses mesmos R$ 46 mil fossem investidos em um Tesouro Selic ou em um fundo de índice que rende em média 10% ao ano, em 5 anos você teria mais de R$ 75 mil. A diferença é brutal. Você troca patrimônio crescente por um bem que só perde valor. A maioria dos brasileiros repete esse ciclo a cada 5 anos. Financia carro, paga juros, perde na depreciação e nunca enriquece. Enquanto isso, a minoria que investe acumula patrimônio. Não é exagero dizer que no Brasil, o carro é o principal responsável por impedir as pessoas de atingirem a independência financeira. Mas existem outras opções mais inteligentes. Carro por assinatura. Útil para quem precisa de carro novo, sempre, mas sem sustentar patrimônio morto. Aplicativos de transporte. Em grandes cidades, pode sair mais barato que manter carro próprio. Bicicleta ou transporte público. Para trajetos curtos, economia brutal. Sim, claro que no Brasil o transporte público ainda é precário em muitas cidades. E é por isso que muita gente vê o carro como uma necessidade básica. Mas, sempre que possível, vale repensar antes de se enfiar em 60 parcelas. O carro não é inimigo. Mas, usado da forma errada, ele é o maior ladrão de riqueza silencioso da vida do brasileiro. Então, antes de cair na tentação de trocar de carro todo ano, lembre-se: cada real colocado em algo que perde valor é um real que deixa de trabalhar para você. Seja esperto, quebre esse ciclo e faça escolhas que realmente construam o seu futuro. Se você chegou até aqui, já está à frente da maioria. Agora, você sabe que o carro é o maior inimigo da sua riqueza no Brasil. A decisão está nas suas mãos. Quer continuar preso no ciclo de dívidas? Ou vai usar esse conhecimento para construir seu patrimônio de verdade? Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo que vive trocando de carro, mas nunca tem dinheiro no fim do mês. Nos vemos no próximo vídeo.